Shalom, meus amigos. Um novo dia tem início na Terra Santa de Israel e hoje à noite será o 18º dia do mês de Ar no calendário judaico. E nós sabemos que o 18º dia de Ar no calendário judaico é o 33º dia da contagem de Homer, uma contagem de 7 semanas que tem início em Pessa e que termina em Shavuot com a entrega da Torá no Monte Sinai. No dia de ontem eu procurei examinar com vocês a raiz da peste que levou a vida de 23.955 alunos do Rabi Akiva, ou seja, por que eles morreram? No dia de hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais, analisando o principal paradoxo que existe em Lag BaOmer. E você vai me perguntar que paradoxo é esse, Átila? O paradoxo é que no dia de hoje nós lamentamos a perda de toda uma geração de estudiosos da Torá, naquilo que conforma uma das maiores tragédias nacionais do povo judeu, que foi a perda dos alunos de Rabi Akiva, mas ao mesmo tempo há um grande júbilo na celebração da morte do mais destacado aluno de Rabi Akiva, um dos 5 que sobreviveu, um aluno que devotou cada minuto de sua vida à busca incessante da verdade, ou seja, no mesmo dia nós celebramos a morte do discípulo mais notável e lembramos essa morte com grande alegria, e ao mesmo tempo lembramos da morte de outros 23.955 alunos e choramos pela perda de toda uma geração de sábios da Torá. Esse é um paradoxo que todo estudante de Torá deve enfrentar. E ontem, quando nós procuramos examinar as razões que levaram à morte desses estudantes e a peste que atingiu a eles, eu fiz questão de acentuar um aspecto fundamental. Rabi Akiva, que era o mestre desses alunos, tinha adotado como princípio cardinal da sua vida, que é um princípio cardinal da Torá, mais famoso dos ensinamentos da Torá Kedushá, a ideia de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E é razoável imaginar que os discípulos de Rabi Akiva fossem um exemplo notável desse princípio. Mas como nós vimos, eles foram bastante deficitários, né, na aplicação desse princípio. E assim como a face de cada um de nós, a face dos 24.000 alunos de Rabi Akiva eram diferentes, nós tivemos na Academia de Rabi Akiva 24.000 nuances diferenciadas de entendimento do serviço a Hashem. E é natural que seja assim, porque cada um de nós tem uma mente própria que nos conduz numa certa direção de entendimento. Cada aluno de Rabi Akiva entendia de uma forma distinta a melhor forma de servir a Hashem. Ontem eu enunciei para vocês, alguns achavam que era através da oração, outros através de atos de caridade, outros através do estudo da Torá, e havia muitas outras formas. Cada um deles amava tanto o serviço a Hashem que isso acabou tornando eles todos muito cegos, e isso os compeliu continuamente a corrigir o seu companheiro de estudo. Eles não fizeram isso por ódio, mas por amor. Eles estavam tão compelidos na sua convicção, né, convicção construída através do esforço, do estudo da Torá, que eles queriam corrigir o raciocínio do seu colega de estudo. E isso foi desastroso. Por quê? Porque eles não conseguiram lidar justamente com essas diferenças, mesmo que elas fossem diferenças muito pequenas. E nós sabemos, porque nós que estudamos a Torá, identificamos que quanto maior é a pessoa, quanto mais elevada é a pessoa, e nós estamos falando de Talmidei Haramim, de grandes sábios da Torá, quando você alcança esse calibre intelectual, você é julgado num padrão muito mais elevado. Ou seja, o resultado dessa deficiência na aplicação do princípio do amor ao próximo fez com que eles tivessem um julgamento muito duro, e isso foi devastador. Assim como havia acontecido com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que foi o maior de todos, teve também algumas deficiências, e isso fez com que ele não tivesse mérito para entrar na terra santa de Israel. Vejam sempre que quanto maior é o nosso nível, né, de aproximação com o Criador, e, portanto, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, de forma mais dura, de forma mais rígida, nós somos julgados em cada um dos nossos atos. E é uma lição dupla a ser compreendida desse processo, de que nós devemos aprender tanto com as nossas virtudes, e esses sábios tinham grandes virtudes, como também devemos aprender com os nossos erros,
Nós devemos nos preocupar com próximos. Isso não significa que devemos ser indulgentes com seus erros. Todo estudante de Torá deve ajudar o outro a se aperfeiçoar, mas ao mesmo tempo ele deve ser capaz de desculpar as falhas do outro. Vejam que isso é paradoxal, mas é perfeitamente compatível para aquele que está comprometido a amar o próximo como a si mesmo. Porque vejam, nós nos amamos o progresso que nós somos capazes de realizar, o nível de aperfeiçoamento que nós alcançamos, mas nós sabemos, especialmente nós que estudamos a Torá e queremos nos aproximar cada vez mais do Criador, que esse é um caminho muito longo, o caminho de aperfeiçoamento pessoal é muito longo. E da mesma forma que nós compreendemos isso em relação a nós devemos ser capazes de compreender isso em relação ao outro. Então o respeito e a estima que nós devemos ter com todos aqueles que vivem um processo semelhante ao nosso, deve ser preservado, porque é nisso que consiste a aplicação do princípio do amor ao próximo. Ou seja, você pode até reconhecer que o outro, às vezes, é um tanto irresponsável, ou mesmo pode estar equivocado na forma de compreender o melhor caminho para o serviço de Hashem, mas isso não te permite abrir mão do respeito que você tem pelo outro. E se cada um deles tivesse feito isso, independentemente de quem estava mais certo ou mais errado, eles teriam conseguido preservar a harmonia na academia de Rabi Akiva e não teria acontecido essa tragédia nacional. É verdade, é paradoxal, porque nós devemos ser capazes justamente de abraçar esse paradoxo, ou seja, você vai me perguntar, como assim, Átila? Nós nos amamos e lutamos para nos aperfeiçoar, e isso também vale para todos os outros que estão no entorno de nós. Nosso respeito pelo outro não deve comprometer o nosso esforço para tentar ajudar o outro a melhorar, não é isso, né? Não há possibilidade de se crescer em Torá, não há possibilidade de se aproximar de Hashem como resultado de um trabalho individual. Esse é um esforço coletivo, mas isso não pode comprometer o amor e o respeito que nós devemos ter por todos. Nós não podemos sucumbir a essa lógica, e foi justamente o que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva. Eles deixaram, de amar ao outro como a si mesmos, porque eles reconheciam os seus progressos, reconheciam as suas deficiências, mas não foram capazes de reconhecer no outro. E Hillel nos ensina que basicamente essa é toda a Torá, o resto são os comentários, meus amigos. E você me pergunta, e Shimon Bar Yochai, por que ele se tornou o mais destacado aluno de Rabi Akiva? Foi justamente porque ele entendeu, esse paradoxo. E ele fez isso, durante os 12 anos que permaneceu exilado com seu filho numa caverna. Depois ele teve que permanecer um 13º ano. Ele pôde compreender que nós tínhamos que ser capazes, ao mesmo tempo em que nós valorizamos a nossa ligação espiritual com o Eterno, nós também valorizamos toda a dimensão mundana da vida física, e que, portanto, nós temos que, ao mesmo tempo que servir a Hashem, cuidar das coisas do mundo físico como parte do serviço do Criador. Shimon Bar Yochai, o mais importante dos nossos místicos, dos nossos cabalistas, a partir da sua compreensão mais apurada de todos esses processos, deixaria uma contribuição para o judaísmo, que é absolutamente imortal. E é por isso que ele mesmo pediu que a data de aniversário de sua morte fosse celebrada, e hoje nós acendemos fogueiras, dançamos em volta dessas fogueiras e nos lembramos com amor que nós temos pelos nossos sábios de todo esse legado, mas também lembramos dos descaminhos que nós podemos seguir de uma forma a estudar a Torá que nos leve à cegueira espiritual. Nós não podemos repetir os erros do passado, nós devemos aprender com eles e caminhar cada vez mais na direção do Criador, meus amigos. Vai!